Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês que estão aqui comigo, certo? Hoje, pessoal, eu venho aqui, certo, para estar respondendo, certo, a uma hashtag no qual eu fui desafiada a estar participando dessa hashtag, que é a sua trajetória no crochê, pela minha amiga, certo, Elizabeth Martins. Quero agradecer a você, Elizabeth, por ter me desafiado. Desculpe, certo, a demora para estar respondendo o desafio. Só que eu não respondi logo porque aconteceu várias coisas, certo, na minha vida, que não me possibilitaram, certo, estar gravando este vídeo. Mas hoje estou aqui, certo, firme e forte, graças ao bom Deus, e estarei respondendo as perguntas da hashtag. Muito obrigado por ter me desafiado, minha amiga. Então, essa hashtag, eita, essa hashtag, pessoal, ela tem 11, certo? São 10 perguntas. A 11ª é para eu estar desafiando outra pessoa. Então, a primeira pergunta é a seguinte: com quantos anos você aprendeu a fazer crochê? Eu aprendi, pessoal, a fazer crochê quando eu tinha 9 anos de idade. Alguém te ensinou a fazer crochê, que é a segunda pergunta? Sim, eu aprendi um pouco, certo, com a minha prima. Ela fazia um pouquinho de crochê e me ensinou. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de trabalhos manuais. Já fazia alguns trabalhos e era doida para aprender a fazer crochê. Então, ela, numa horinha vaga que ela tinha, certo? Quando ela vem aqui para a mãe dela, que é minha vizinha, ela me ensinou, certo? Ela me ensinou um pouco do que eu sei. E a terceira pergunta é a seguinte: qual a sensação que você teve ao fazer a sua primeira peça? Então, a sensação que eu tive foi uma sensação de muita alegria, de extrema felicidade por ter conseguido fazer aquela minha primeira peça. A primeira peça que eu consegui fazer, gente, foi um chapéu, certo? Que esse chapéu ficou parecendo mais uma bonha. Mas enfim, foi minha primeira peça. Eu fiquei muito feliz. Não acreditei que tinha sido eu quando eu finalizei. Na quarta pergunta: qual é a peça que você teve mais dificuldade em aprender? Olha, até o momento eu não tive grandes dificuldades, certo, em aprender nenhuma peça. Então, essa experiência eu não tenho no momento para contar a vocês. A quinta pergunta é: qual é a peça que você faz só se te pagarem bem? Então, uma peça que eu só faço se me pagarem muito bem, certo? É varandas de rede, cortinas e coxa de cama. Porque, gente, essas peças elas requerem muito tempo, certo? E pesam bastante, porque no que você vai fazer, vai fazendo, ela vai ficando muito grande e isso pesa muito, dói muito nos braços. Eu já até fiz uma varanda de rede, mas já faz um tempinho. E quando eu fiz, eu não tinha tanta experiência na questão de precificar, certo, as minhas peças. Fiz praticamente de graça, porque a cliente me deu a linha. E hoje em dia eu só faço se me pagarem muito bem mesmo. Por exemplo, se me pagarem uns 2.000, eita, por aí nessa faixa é que eu faço. Porque dá muito trabalho. Demora muito, né? A quinta pergunta. A sexta pergunta: qual é a peça que você tem mais dificuldade em vender? Olha, até o momento eu não tive grandes dificuldades em vender nenhuma peça. Porque eu aprendi a fazer crochê com 9 anos, só que eu não vivia do crochê, eu não trabalhava muito com crochê. Fazia só mais uns biquinhos de pano de prato e vendia, certo? Sempre vendi.
Hoje mesmo é que eu me dediquei mais, certo, a estar crochetando para venda. E até agora as peças que eu tenho feito, que são jogos de cozinha, de banheiro, é, às vezes demora um pouquinho, mas não tanto tempo assim para dizer que é uma peça que demora muito a ser vendida. Então, essa aí é a minha experiência, tá? Aí a sétima pergunta: explique sua trajetória no crochê. Bom, pessoal, minha trajetória no crochê teve muitos altos e baixos. Eu aprendi, como eu disse já a vocês, com 9 anos de idade, com minha prima, no qual, quando eu aprendi a fazer crochê, eu comecei a fazer barrados, certo? Bicos em panos de prato para venda. Então, eu vendia, certo? Bastante. Só que eu deixei de fazer. Chegou um tempo na minha adolescência que eu não pegava certo na agulha para fazer crochê. Vim mesmo assim voltar a ter um interesse quando foi na minha gestação. Quando eu estava gestante do meu filho, certo? Eu voltei a fazer o crochê, no qual eu fiz os bicos nas fraldas, nos coeiros dele. Tive aquele interesse, certo, em preparar um pouquinho do enxoval dele. Então, daí eu voltei a fazer crochê. Então, eu fiz alguns panos de prato para mim. Antes, me lembrei agora, antes da gestação, eu fiz alguns bicos em panos de prato para mim também, em algumas toalhas de banho, quando eu estava fazendo o meu enxoval. Então, eu ainda fiz essas peças para mim e em seguida fiz para o meu filho. Só que eu estava trabalhando, certo, fora, estava trabalhando de carteira assinada e tinha deixado assim de me dedicar no crochê para venda. Então, quando eu estava trabalhando de carteira assinada, me surgiram certo algumas encomendas, mas coisas simples. Eu fiz, mas não fiquei ali dedicada a fazer. Realmente eu venho trabalhando bastante agora no crochê do ano passado para cá. Exatamente do mês de setembro, outubro para cá, no mês de novembro, por aí, foi que eu me dediquei mais no crochê como uma fonte também de renda. Porque no momento, certo, meu esposo ele está desempregado e eu me vi, certo, vi no crochê uma forma e uma alternativa de ter mais uma renda aqui para minha casa. Porque, para quem não sabe, eu comercializo alguns produtos, as vendas também não estavam tão boas, certo, desses produtos. Então, eu resolvi estar fazendo o crochê para venda. Comecei a fazer umas peças à pronta entrega, que foram até suplar, que eu vi que estava bastante em alta e pessoas aqui começaram a me procurar após a pronta entrega que eu confeccionei e por aí em diante, certo? Graças ao nosso bom Deus, sempre está surgindo alguma encomenda. Não posso dizer, certo, a vocês que eu vivo exclusivamente do crochê, porque não, certo? Eu ainda não vivo exclusivamente, mas o crochê já faz parte da minha vida e já faz parte de uma parcela até significativa da minha renda, graças a Deus. Então, pessoal, a oitava pergunta é: hoje, como você vê o crochê em sua vida? Para mim, o crochê é uma terapia, certo? É uma fonte de renda. Eu crocheto não só pelo dinheiro, mas por amor, porque eu amo o que eu faço. Então, eu tenho o crochê como amor, como uma terapia. Quando eu me sento para fazer, eu esqueço do mundo. Por isso que eu digo que eu tenho como uma terapia também. Nona pergunta. Você já fez uma peça que ao terminar não acreditou que foi você que fez? Sim, gente. Eu já fiz essa peça que ao terminar eu não acreditei que foi eu que fiz. Por quê? Eu fiz com uma varanda de rede, como eu disse a vocês já. Quando eu finalizei, eu não acreditei, certo? Fiquei olhando assim, nossa, foi eu que fiz isso aqui. Porque eu sabia fazer o crochê, só que eu passei um bom tempo sem fazer. Aprendi com minha prima
Teve uma colega minha também, gente, que eu acabei esquecendo de falar, que ela me deu várias dicas. Eu não sabia, quando eu aprendi, eu não sabia fazer os arremates, não sabia fazer fazer com que não não ficasse tão visível, certo? A parte do arremate, da emenda da minha peça. Então essa minha colega, ela me ajudou bastante. Eu consegui fazer essa varanda de rede. Ficou tão bonita que quando eu terminei, eu não acreditei que foi eu que fiz. Então ali foi minha superação, certo? Porque fazia um tempo que eu não estava fazendo e foi a primeira peça grande que eu fiz, tá? E a 10ª pergunta. Hoje, quantos anos faz que você faz crochê? Gente, hoje faz 19 anos que eu faço crochê, certo? Então, são 19 anos no qual eu faço crochê. Eu aprendi com 9 anos. Hoje eu tenho 28 anos. Estou beirando, certo? Está bem pertinho de eu chegar aos meus 29 anos. E faz 19 anos que eu estou nesse ramo do crochê, que eu aprendi. Mas vai fazer ainda, certo, um ano que eu me dediquei realmente como crochê como uma fonte de renda. E a 11ª pergunta é para me desafiar outra pessoa. Então, hoje, certo, eu estarei desafiando a minha amiga Clívia Crochê Santos. Então, ela é a minha desafiada. Quando eu comecei a responder, pessoal, hashtag eu esqueci, perdão, a criadora, porque minha mente está, é muita coisa na minha cabeça, gente, e acabei esquecendo de falar o nome da criadora da hashtag. Então, a criadora desta hashtag é a Neide Artes em Crochê, certo? Ela que criou essa hashtag. Muito obrigado, Neide, por ter criado, certo? Gostei bastante de estar respondendo essas perguntas. E só para relembrar, quem me desafiou foi a minha amiga Elizabeth Martins. E hoje eu estou desafiando a minha amiga Clívia Santos Crochê. Eu não sei se eu vou estar conseguindo deixar o link aqui na descrição, mas se eu não conseguir, vão lá, pessoal, no canal das minhas amigas, dar este apoio, certo, a elas também. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, que vocês fiquem todos com Deus. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, a minha história no crochê, minha trajetória, certo? Muito obrigado mesmo de coração. Que vocês todos fiquem com Deus. Um meu forte abraço e muitos beijos. Tchau, meus amigos. Beijos.